Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente Ele está conosco aqui hoje à noite. A sua presença se faz sensível. Nós podemos sentir o Senhor, Ele transitar neste lugar, na pessoa do Espírito Santo. Nós sentimos a intensidade da sua glória hoje à noite. E por isso que nós estamos aqui contentes, alegres, com o coração renovado. Já louvamos, já adoramos, nos quebrantamos diante do Senhor, derramamos a nossa alma perante Ele em adoração, ofertamos o nosso tudo a Ele, que é a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Agora nós vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Então me coloco hoje à noite como instrumento de Deus, à disposição do nosso Deus, para ser usado por Ele na pregação do Evangelho. Então, meus queridos, prestem bastante atenção. Abram no Evangelho de João, capítulo 3, vai ser uma mensagem rápida e simples. Vou ser sucinto, não vou demorar. Nós vamos falar de um encontro de Jesus com um homem instruído nas Escrituras. Jesus, o mestre dos mestres, aquele que contém todos os tesouros da ciência e da sabedoria nele, aquele que nos trouxe a revelação das coisas gloriosas do reino dos céus, porque ele esteve desde o princípio, desde a eternidade com o Pai, na sua excelsa glória, porque por meio dele foi feito os céus e terra e todo o universo. Portanto, repetindo, todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria e da ciência estão com Cristo Jesus. E é Ele que nos dá a sabedoria. Amém? Mas Ele vai se encontrar aqui com um mestre e um doutor da lei chamado Nicodemos, um fariseu, um príncipe dos judeus. Vamos ver aqui, capítulo 3 do Evangelho de João. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre, a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar nas celestiais? Amém, irmão. Só até aí, para a gente não estender muito, eu vou explicar. Presta bastante atenção. Como eu havia dito antes, esta é a história de um encontro. O encontro de Jesus, o Filho unigênito de Deus, Deus manifestado em forma humana, mas que contém todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria por toda a eternidade. Toda a plenitude da divindade de Deus habita corporalmente em Cristo. Cristo tem os mesmos atributos do Pai. O Pai é onipotente, onisciente, onipresente. O Filho também é, o Espírito também é. Na diversidade da Santa Trindade existe a unidade de atributos, de importância e de glória. Aqui o Senhor Jesus se encontra com um homem que fazia parte do grande sinédrio judaico. Nicodemos, o mestre da lei, o doutor da lei, um homem judeu, fariseu,
que tinha um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, um profundo conhecimento da lei de Moisés. Porém, ele não tinha algo muito mais importante do que o conhecimento de letra. Porque muito mais importante do que o conhecimento textual bíblico é você conhecer a Deus pessoalmente. Você pode ter todo o conhecimento bíblico, todo o conhecimento do cristianismo, do judaísmo, das religiões. Você pode ler todos os livros sagrados, todos os livros cristãos. Você pode estar cheio de literatura, de conhecimento. Ele jamais tem tido uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência marcante com Cristo, um encontro com Jesus. E existem pessoas que não têm toda essa leitura, todo esse conhecimento, mas elas têm o principal, elas têm a revelação do Espírito Santo na vida delas. Então elas, com pouco conhecimento que elas têm, elas conseguem andar com muita sabedoria, se portar com muita prudência, elas conseguem se enquadrar dentro da vontade de Deus. Porque existem pessoas que têm tanto conhecimento bíblico, tanta teologia, e não dão bom testemunho, fazem coisas que escandalizam o Evangelho e contrariam Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque não é o conhecimento, não é os dons, não são os talentos. Não adianta o homem ter eloquência na pregação, sabedoria na mensagem, ter curso de bacharelado, doutorado em teologia, ser líder de igreja, ter articulação nas palavras, ser bem articulado, se ele não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do poder de Deus, alguém que foi batizado com o fogo do Espírito, mas não é batizado com o fogo do Espírito como a ideia que alguns têm, quer pular, quer rodar, quer sapatear, se jogar no chão, plantar bananeira, fazer coisas que você não vê na Escritura, não vê na Bíblia. E quando você vai ver a conduta da pessoa, não condiz com uma vida santa, não condiz com uma vida correta diante de Deus. Mente, chama palavrão, compra e não paga, dá calote, é mentiroso, faz tudo errado. Tudo que as pessoas, para o ímpio, praticam no mundo, a pessoa pratica também. Não vai adiantar nada. O grande divisor de águas, o que vai fazer diferença entre o que nasceu de novo, o que nasceu da água do Espírito, o que nasceu de Deus, o que foi transformado em Deus, o que teve um encontro com Deus, é a sua conduta santa. Porque nós sabemos que Deus é santo. O atributo mais proeminente de Deus é a sua santidade, entendeu bem isso? Tanto é que lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê Deus assentado no alto e sublime trono, o que é que os anjos eles cantam? Eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Antes da glória de Deus se manifestar, o poder de Deus se manifestar, primeiro a santidade de Deus se manifesta. O maior, aliás, o mais proeminente, não vou dizer maior porque todos os atributos de Deus são plenos, em grandeza e imensuralidade, mas o mais proeminente atributo de Deus é a sua santidade. O salmista fala que nós devemos celebrar a Deus na beleza da sua santidade. Deus ele não tem um rosto humano, uma aparência humana como nós temos, nem uma aparência animal, semelhante a nenhuma criatura, porque Deus é Espírito. A única forma humana pela qual Deus se manifestou foi em Cristo, Jesus, seu Filho unigênito. Em Cristo ele tomou forma humana e assumiu um corpo humano, mas Deus, na sua infinitude, ele não tem rosto. Quando nós falamos da beleza da santidade de Deus, nós falamos da santidade de Deus. A beleza de Deus, a formosura de Deus é o seu caráter santo. E Deus é tão santo, tão puro, que Ele odeia o pecado, Ele abomina a iniquidade, Ele abomina a prostituição, a adultério, a mentira, a violência, a calúnia, as relações sexuais ilícitas. Quando as pessoas praticam todo tipo de ato de relação sexual que é condenado na palavra de Deus. Eu não vou citar aqui a lista das relações sexuais condenadas por Deus. Tudo aquilo que Deus não instituiu na sua palavra, tudo aquilo que a palavra de Deus desautoriza e condena, é aquilo que vai de contra a santidade de Deus, que provoca a ira de Deus, enoja a Deus
e é motivo de rebelião contra o Senhor. E os que praticam tais atos estão debaixo da ira de Deus. A palavra de Deus é ela que nos dá o norte, nos dá a direção. É as Escrituras que vai revelar o que é certo e o que é errado. Eu quero saber o que é certo e errado. Eu quero saber o que é pecado e o que é santidade. Eu vou para a Bíblia, eu vou ler Gênesis, Apocalipse. Eu vou ler as Escrituras. Mas tem gente, irmãos, que não tem a graça de Deus, não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, não nasceu de Deus. Quando lê a Bíblia, entende tudo errado, embanana tudo. Mas quem tem o Espírito Santo, quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito de Deus, foi gerado em Deus pelo Espírito Santo, esse consegue entender claramente as Escrituras, porque nela sabe discernir a voz do Senhor. Deus fala conosco, irmãos. Deus fala pela palavra. A Bíblia não é difícil. Os homens que não têm Deus e não têm o Espírito Santo vê complicação nela, porque a Bíblia é um livro espiritual, não é um livro carnal, não é um livro humano. A Bíblia não, é mais, você consegue entender mais fácil um livro de ciência, você consegue entender mais fácil um livro de filosofia, um livro de literatura, do que a Bíblia, porque são livros humanos. Você lê qualquer um, você consegue entender, mas quando você vai partir para a Bíblia, poucos entendem. Quem entende são os filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. Todo aquele que é nascido de novo entende a palavra, porque tem o Espírito Santo revela e domina. Então é isso que Jesus quis dizer para o fariseu Nicodemos. Jesus disse: olha, Nicodemos, em outras palavras, traduzindo, aplicando o ensino do que está nesse texto aqui, Jesus Cristo quis dizer para Nicodemos o seguinte: não adianta o seu conhecimento da lei, não adianta o seu conhecimento textual da teologia bíblica, se você não nascer de novo, se você não tiver uma experiência real com Deus, uma experiência sobrenatural, se Deus não se manifestar a você, se a glória de Deus não te envolver, se a presença de Deus não te tomar de forma profunda e poderosa, não adianta. Você não vai entender a vontade de Deus, não vai entender os mistérios de Deus. Os seus olhos espirituais não vão se abrir, para que os olhos espirituais se abram e você enxergue o mundo espiritual, para que você consiga discernir a voz de Deus, para que Ele te conduza e te direcione no seu caminhar. É necessário que você nasça de novo, é necessário que você seja uma nova criatura, é necessário que você morra para este mundo, é necessário que você seja crucificado para este mundo e ressuscite numa nova vida com Cristo Jesus. Morra para o pecado, morra para o mundo e ressuscite em glória, em novidade de vida para Cristo. E ande em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Esta palavra rápida que eu trago nesta noite. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o Senhor possa aplicar esta mensagem, esta palavra ao coração de vocês nesta noite. Eu estou virando a câmera aqui, eu estou com o pessoal aqui. Amém? Alguns irmãos estão aqui comigo. E você que está assistindo através desse vídeo, eu estou virando o vídeo para poder você focalizar mais o meu rosto. Você que está assistindo, guarde também, assim como os irmãos aqui presentes estão, guarde esta mensagem. Se Deus falou ao teu coração, ore com Deus no particular, pedindo para que o Senhor, pelo Espírito Santo, gere um novo nascimento na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração. Pai amado e todo-poderoso, em nome de Jesus, esse irmão e irmã que está orando comigo agora, meu Deus, tem misericórdia, se compadeça, perdoe os seus pecados, perdoe as suas transgressões. Limpa, Senhor Jesus, com o teu sangue cada mancha de pecado. Espírito Santo, invade esta vida, invade este coração, toma esta alma e gera o milagre do novo nascimento. Que tenha uma experiência sobrenatural contigo e que veja e sinta a tua glória, em nome de Jesus. Amém, meu querido.